que você deve fazer se o seu inquilino parar de pagar o aluguel. Você tentou todas essas alternativas. Foi educado, foi equilibrado, tentou negociar uma solução conjunta, conversou, explicou como é que as coisas funcionam, deu alternativas, só que você tem que ter timing para fazer isso. Na medida em que você vai conversando, em que você está próximo da pessoa com quem você está conversando, do teu inquilino, do outro, daquele outro ser humano com quem você está lidando, na medida em que você está próximo do outro, está conversando com o outro, isso te permite entender melhor ele. E quanto mais você entender ele, entender a realidade dele, melhor posicionado você vai estar, inclusive se vocês forem para uma situação de conflito judicial. Então, o que eu digo é o seguinte, você só vai chegar ao ponto de propor, de entrar, para usar uma linguagem coloquial, com uma ação de despejo, em última análise. Não tem mais alternativa. Tá? O cara, e aqui com todo respeito, quando eu falo o cara, quem é do Rio sabe que isso é uma gíria que a gente usa aqui para se referir a homem ou a mulher. O cara não pagou o aluguel, você conversou com ele, vocês continuam conversando educadamente, ele chega e fala, olha, imagina que ele está falando comigo, Rodrigo, eu entendo toda a situação e tal, mas eu estou numa situação delicada, eu não vou poder pagar o aluguel. Aí eu vou te sugerir uma coisa aqui, e aí Rodrigo está falando aqui para vocês que estão me assistindo. Você fala para ele o seguinte, olha, cara, eu entendo a tua situação, mas eu queria que você entendesse a minha. Esse é um rendimento que eu tenho também. E existem várias outras pessoas que estão me ligando, perguntando se eu tenho imóvel para alugar. Por quê? Provavelmente, e isso é outra informação importante que vocês têm que ter, não é porque o teu inquilino está com dificuldade de pagar o aluguel que ninguém consegue pagar aquele aluguel. De repente, o teu inquilino, digamos que a tua locação seja uma locação de R$ 1.500 nesse imóvel respectivo. Aquele inquilino está com dificuldade, mas aquele inquilino é uma pessoa que vive sob determinadas circunstâncias, que tem um determinado salário, ou que ganha um X e que tem as dívidas tais. Mas existem outras pessoas, por exemplo, que poderiam estar num imóvel onde pagavam uma locação de R$ 3.000. E uma locação de R$ 1.500 para aquela família, para aquela pessoa, é maravilhosa, porque ela vai reduzir as despesas dela pela metade. E, de repente, ela pagava R$ 3.000 num imóvel de qualidade inferior a esse teu, porque ela não procurou direito na época, ela queria estar num bairro tal, e aí ela pegou um imóvel mais apertado, porque era num bairro tal, mas depois viu que não era aquilo que ela queria. Você está entendendo? Tudo muda. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas nesse país. Então, sabe, não é porque aquela pessoa está tendo problema no teu imóvel, a não ser que o teu imóvel esteja mal colocado no mercado. Você tem um imóvel que está com a precificação muito alta, você tem um imóvel que não tem uma boa manutenção, então é um imóvel ruim, é uma porcaria, ninguém quer alugar aquilo. Aí você vai ter problema, mas aí você não fez o dever de casa. Aí o direito no flow não vai servir para você, porque você não fez o dever de casa, você não seguiu o método. Você está entendendo? Então, você vai sugerir para a pessoa, você fala, olha, cara, você não pode sair para uma locação mais barata? De repente, você mesmo tem na tua carteira um outro imóvel mais barato para onde você pode transferir aquela pessoa. Ou você pode sugerir a ela se mudar para a casa de parentes por um período, mas numa boa, conversando, você está entendendo? E aí você negocia um prazo que seja razoável para a pessoa fazer aquilo, sempre de olho no timing. Se a garantia for uma garantia de depósito calção, você tem 3 meses no máximo de locação. Mas no máximo, eu digo no máximo por quê? Porque normalmente você tem menos, você tem 1 mês ou 1 mês e meio. Por quê? Se a pessoa já está no imóvel há algum tempo e não está pagando o aluguel, ela não vai te entregar o imóvel nas mesmas condições em que você entregou para ela. Então você ainda vai ter que recuperar o imóvel depois que ela sair. Então o timing para você agir é nos primeiros 15 dias. Nos primeiros 15 dias de inadimplemento, de inadimplência. É nesses primeiros 15 dias que você vai ser educado, que você vai conversar, que você vai interagir, que você vai conhecer a realidade dessa pessoa, e nada de falar em ação de despejo, de pensar em ação de despejo, porque isso não é caminho. Não é caminho porque o judiciário não é o melhor lugar para resolver nenhum dos seus problemas. Nunca. O judiciário é sempre última saída. Como última saída é o local mais adequado, na maioria das vezes. Como última saída.